Bom, então muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigada por você ter topado essa aventura aqui. Gente, para quem não sabe, o Daniel Burge, eu vou pedir para ele se apresentar apropriadamente para vocês daqui a pouco. O Daniel, ele tem um trabalho incrível no Brasil, ele foi o responsável por trazer o método GTD aqui para o Brasil. O Daniel é o responsável pela franquia do GTD aqui no Brasil e ele tem algumas ideias bem bacanas. Como a gente já vinha conversando sobre alguns temas, tanto para o blog quanto aqui para o canal, eu fiz esse convite para ele para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante nos dias de hoje. Mas, enfim, não vou tomar muito tempo aqui do nosso convidado. Queria agradecer sua presença, Daniel. Pedir para você se apresentar um pouquinho, então, para o público do Vida Organizada que não te conhece, falar quem você é, o que você faz. Só uma breve introdução, assim, para a gente te conhecer um pouquinho. Thaís, estou muito feliz de estar aqui, é uma alegria muito grande. Eu, assim, falando dos últimos 10 anos, para não contar a vida inteira, há 10 anos eu trouxe o método, como você falou, GTD para o Brasil, porque eu percebia um grande sofrimento em profissionais que queriam trabalhar, mas não sabiam o que fazer, por onde começar, e ficavam lá batendo cabeça, e eu pensei, poxa, já tem remédio para isso, né? O GTD ajuda muito as pessoas a se organizarem para conseguirem realizar o trabalho que elas tanto gostam. Então, há 10 anos, eu entrei em contato com o David Allen, ele topou fazer essa parceria, e desde então, eu e uma equipe muito bacana, a gente vem disseminando esse método no Brasil, o GTD, principalmente em organizações, e também temos, assim, oferta para pessoas individuais que querem abraçar o GTD. Além disso, uma outra coisa importantíssima na minha vida é a questão da meditação. Eu pratico já há vários anos, e eu entendo também que a meditação ela vem endereçar um outro mal. O GTD ele endereça essa questão de ter muita coisa na cabeça, por onde eu começo, e a meditação ela endereça a questão da ansiedade, do estresse, e eu sou assim uma prova viva dos benefícios da meditação. Então são duas coisas assim importantíssimas para me conhecerem, né? O GTD e a meditação. E que estão relacionados também, né? Bastante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, mas conta um pouquinho para a gente também um pouco sobre a sua experiência com esse assunto tão sensível que é a questão da depressão. Puxa, eu sou amigo da depressão há bastante tempo. No começo não era muito amigo não, porque eu apanhava demais. Enfim, eu tive uma adolescência muito difícil, eu tinha muita dificuldade de estar bem, de estar feliz. Eu achava que o mundo era um lugar assim muito uma experiência que deu errado. Eu achava que o homem ficava maltratando o homem, as guerras, a dominação, o patrão explorando o empregado. Eu, desde adolescente, eu olhava o ser humano e falei, nossa, esse negócio deu errado. Eu tinha uma visão assim muito negativa. Aos 17 anos eu comecei a fazer terapia. E aí eu comecei a investigar um pouco e aí eu comecei a entender que, é claro, a minha visão de mundo ela era muito contaminada por quem eu era. Não é uma visão assim tão matemática do mundo, tão objetiva, mas muito subjetiva. E eu vim fazendo terapia desde os 17 anos e mais ou menos aos 20 eu fui diagnosticado com depressão. Eu tinha dias que eram muito difíceis, né? No meu caso, a depressão ela se manifesta assim pela manhã, uma dificuldade imensa de, por exemplo, sair da cama. Eu tenho assim um termômetro para saber o meu nível de depressão. É quando eu olho, por exemplo, uma coisa que caiu no chão, sei lá, um garfo que caiu no chão, se eu começo a ter que pensar muito, nossa, o garfo caiu no chão, vai dar um trabalho pegar esse garfo, eu sei que meu nível de depressão tá alto. E eu, aos 20 anos, eu fui diagnosticado e aí intensifiquei o trabalho de terapia. Eu cheguei aí 4 vezes por semana na terapia, mas derrapei muito, era muito sofrimento. A vida para mim era muito sofrida. Eu tive melhoras, tive recaídas. Então, falando assim da minha experiência com a depressão, é isso. Desde os 17 anos, que eu venho lidando com ela. Hoje a vida tá muito boa, mas é isso aí, é um caminho muito difícil. E você escreveu um livro, então, sobre essa sua experiência e como que você lida de uma forma saudável hoje com a depressão depois de tudo isso que você passou e também dando algumas sugestões e dicas, né, para quem estiver passando por isso. Quer contar um pouquinho sobre como foi esse processo para escrever o livro, como que você colocou em ordem os pensamentos sobre esse assunto, se você chegou a conversar com algum profissional para poder escrever ou se foram só suas percepções pessoais? Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro e como que foi o processo de escrita para você. Claro, o meu caminho, assim, até
eu poder me considerar um cara feliz, né? Hoje eu me considero extremamente feliz, eu sou muito feliz. Foram muitos anos, foram décadas de bastante sofrimento e com muitos erros, com muitas furadas ou terapias que não evoluíam, mas eu não tinha qualquer critério para saber se a terapia está evoluindo ou não. Então, depois de algumas décadas sofrendo bastante e percebendo que eu estava bem melhor, eu falei, cara, o que eu aprendi nessa jornada? Né? Que atalhos eu poderia ter tido que não tive? O que eu gostaria que alguém tivesse me dito ou me orientado, e falasse, olha, vai por aqui, para de bater a cabeça ali, né? E eu procurei reunir isso de uma forma muito leve e compartilhar. A ideia, a inspiração foi essa, foi de encurtar o caminho de pessoas que estão sofrendo muito com depressão. Eu não sou especialista no sentido, assim, eu não fiz uma faculdade de psiquiatria ou qualquer faculdade na área de saúde. Então, foi realmente a minha experiência. E aí, depois que eu escrevi, eu submeti o livro para uma psiquiatra do Hospital das Clínicas para ver se eu não estava cometendo nenhum crime ali nas minhas falas. E ela disse que não, ela gostou, a doutora Bruna Bartorelli. Inclusive, hoje ela distribui o livro para os pacientes dela. E aí, puxa, eu procurei nesse pequeno livro mostrar pérolas. Olha, vai entendendo esses passos aqui, que isso aqui vai te ajudar no caminho. E algumas, assim, eu acho que são essenciais. E uma delas é, por exemplo, de não delegar o tratamento. Eu, durante muitos anos, eu pensava assim, bom, eu estou indo na terapia, então legal, esse é o remédio e aí o terapeuta vai me ajudar a ficar bom. E aí eu percebi com o tempo que não é isso não. Você tem que ir na terapia, mas você tem que fazer também como se fosse um diário, para você, de uma forma mais metódica, ir avaliando. Eu estou evoluindo com esse tratamento, que a gente não pode esperar que o médico vai dizer, olha, esse tratamento não está funcionando para você, vai buscar outro. Isso é raro, o médico não vai dizer isso. Então, um dos primeiros aprendizados, assim, um dos mais importantes é de que não dá para delegar o tratamento. A gente tem que se engajar. A gente tem que assumir a responsabilidade pelo nosso tratamento. Eu estou tomando medicamentos, eu tenho que, junto, é claro, com o psiquiatra, estabelecer uma meta. Olha, peraí, vamos fazer um teste de 3 meses? O que a gente pode esperar nesse período? E porque senão as coisas se arrastam indefinidamente. Então, essa é uma das coisas que eu gosto de compartilhar, para a pessoa não delegar o seu tratamento. E tem outras pequenas dicas que eu acredito que podem encurtar o sofrimento, né, de quem tem depressão. Legal. Pessoal, o Daniel, ele deu pra gente um presente muito legal, que foi conversar com a editora para disponibilizar a versão em e-book gratuitamente pra gente. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para vocês acessarem. Mas, Daniel, esse livro também pode ser comprado pela internet e encontrado em livrarias, né? Eu já vi na Livraria Cultura, em várias lojas para vender, e também tem na internet. É isso mesmo? Enfim, o livro está sendo distribuído e a minha intenção não é ter nenhum lucro, não fiz esse livro para virar escritor ou para ganhar dinheiro, não é isso, é um desejo genuíno de compartilhar. E a versão impressa, ela é muito gostosa, assim, tem ilustrações, ela é quase uma HQ, né? Porque tem um personagem que vai andando, e às vezes vai conversando. Então, quem puder achar interessante, eu sugiro que baixe a versão online, vê se aquilo faz sentido. E fazendo sentido, acho que vale a pena pôr a mão no papel, que ficou muito legal. Bom, Daniel, então, além do seu livro, acredito que outros livros possam ter feito bastante sentido para você nessa jornada. Tem pelo menos um deles, assim, que você acha que valeria a pena compartilhar como dica de leitura mesmo, o pessoal que está assistindo esse vídeo? Olha, ele não é exatamente um livro sobre depressão, mas ele fala muito de sofrimento de uma forma geral. E é o Viva Bem com a Dor e com a Doença. É de uma inglesa e ela teve um problema de coluna seríssimo. Então ela tinha dores crônicas, ela acordava com dor e sabia que ia dormir com dor e que só podia piorar aquela dor. E Nossa. ela conta de estratégias que ela usou para conseguir conviver com uma limitação muito grande. A depressão, ela pode ser até considerada uma dor, porque a pessoa ela vive com um peso, né, uma coisa ali. Então esse livro eu acho que ajuda bastante. Essa é a minha dica. E essa autora, ela acabou criando um instituto lá em Londres, chama Breathworks. É um instituto muito sério,
vale a pena dar uma outra visão sobre como lidar com uma deficiência ou uma coisa ruim que a gente não gosta na gente. Que interessante. Essa eu não conhecia. A gente estava comentando um pouquinho antes sobre aquele livro O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Salomon, que você leu, né? Eu também li. Eu acho que é uma versão pessoal com um toque jornalístico, assim, bem interessante, né? Um calhamaço, né, Daniel, aquele livro. Mas ele é uma leitura que é bem fluida, ele não é uma leitura difícil. Também é um livro bem bacana, né? É isso aí. Eu acho que a meditação, enfim, outras técnicas também, elas devem e podem ser usadas como uma estratégia de, de laboratório mesmo, sobre, puxa, como é que eu vou tratar esse desafio? E a leitura, sem dúvida, é um dos pontos, né? A gente se educar sobre isso. Não adianta a gente querer ficar reclamando, puxa, eu tenho depressão, isso é horrível. É claro, é horrível mesmo, é péssimo ter depressão. Mas, bom, tá legal, o que que eu vou fazer com isso? Como é que eu posso lidar com isso de uma forma positiva? Se E uma, conhecer, né? Aprender a identificar esses sintomas. exatamente, e se educar. Essa parte de livros, é se educar, poxa, deixa eu entender um pouco o que que é isso que acontece comigo e com tantas pessoas à minha volta. Acho que essa questão de desmistificar mesmo, de falar, olha só, eu estou me sentindo assim, eu não sou anormal. Muitas pessoas estão sentindo isso. Agora que eu já reconheço que isso existe, eu já posso pensar então em soluções para melhorar. Né? Eu acho que, pelo menos para mim, quando eu li esse livro do Demônio do Meio-Dia, me passou muito essa impressão assim de, nossa, olha só quantas pessoas passam por isso, olha só quantas pesquisas existem, olha só quantos casos existem, casos às vezes piores que o meu ou melhores que o meu, não sei se tem pior ou melhor, mas a percepção que a gente tem lendo, né, da situação das pessoas, a gente vê que é um mal que toma tantas pessoas e que é muito importante que a gente fale sobre isso, mas acima de tudo que a gente reconheça quando a gente estiver passando por um momento assim, por uma fase assim, para a gente se conhecer melhor e fazer esse trabalho ativo que você está comentando com a terapia mesmo, né? Muito legal. E por um lado a gente é vítima de é acometido, né, uma doença, a depressão é uma doença, É. não é uma questão de apenas também boa vontade, não, vou pensar positivo e amanhã é uma estratégia, que certamente o pensar positivo junto com outras vai fazer muito bem, mas também a gente não pode ser ingênuo de subestimar e achar, não, é boa vontade, ou se tiver alguém deprimido do nosso lado, fala, vamos lá, levanta aí, pô, certas estratégias não Sim. funcionam, não vai É, dar certo. é. Bom, e você comentou um pouquinho antes que existem outras estratégias que você associou ao seu tratamento que fizeram muita diferença para você, como por exemplo a meditação. Você quer comentar um pouquinho então sobre a sua experiência pessoal, assim, de trazer a meditação, a prática da meditação para o seu dia a dia? E se você considerar adequado também falar um pouquinho sobre até como que um método como o GTD pode te ajudar a tirar as coisas da cabeça e ter um pouquinho mais de tranquilidade com relação ao mundo que não para de rodar mesmo quando a gente está numa situação assim, né? Quer contar um pouquinho da sua experiência com essas duas estratégias, Daniel? Por favor. Ah, a depressão, ela se infiltra dentro da nossa cabeça e do nosso corpo. Então, nossos pensamentos ficam diferentes. No meu caso, eu fico lerdo, muito lento. Eu me sinto que eu estou com um freio de mão puxado. Eu vou fazer um trabalho intelectual, nossa, é um sacrifício. E eu sei que num dia que eu estou bem, aquilo lá eu faria em 5 minutos, mas no dia que não estou bem, aquilo vai demorar meia hora, vai sair ainda mais ou menos. Então, como ela mina a nossa capacidade produtiva, se a gente não tiver uma mente razoável, ela vai ficar muito chateada, muito triste com essa degradação que a gente se encontra. A gente fala, nossa, olha aqui, você não está conseguindo fazer nada, olha, de novo você está deprimido, puxa, o que, que vai ser da sua vida? A depressão, então, ela é um campo muito fértil para nascer esse tipo de pensamento, que não ajuda nada, que só aumenta o sofrimento. A meditação, ela né, é uma prática, é um exercício, não é mágica, não é que eu vou começar a fazer hoje, amanhã, já vou estar super legal, mas ela nos dá uma ferramenta para lidar com os pensamentos de uma forma mais saudável.
Então, quando você percebe que você está num dia de baixa, quando você tem uma prática de meditação, você não vai ficar se chicoteando naquele dia. Você vai ter um olhar mais compassivo, mais amoroso com você mesmo. Fala, puxa vida, hoje, Daniel, tá difícil, né? Tá difícil. O que dá para a gente fazer? A nossa mente, ela passa a ser um aliado e não um inimigo, um capataz que está lá em cima de você, né? Então, assim, é uma ferramenta extremamente poderosa e eu estou falando da minha experiência, mas tem muitas pesquisas falando do benefício da meditação com relação à depressão, principalmente com relapso, né, com recaídas. Então, quem pratica meditação tem muito menos recaída, Legal. porque você tem mais habilidade de lidar com seus estados mentais. Assim que eu vejo a meditação, você tem mais paz, você tem, né, não fica um campo de batalha dentro da sua cabeça quando você não está bem, que é tudo que você não quer. Você já não está bem, ainda precisa de alguém ficar apontando o dedo, poxa, você não está bem, isso aqui vai ser, é sempre assim, né? Quando a gente está assim, vem umas generalizações, tipo, é sempre assim, e o nunca vai melhorar, e de novo, que são pensamentos que não ajudam em nada. E a meditação, ela vai dando uma clareza, vai te dando um bem-estar, né? Esses demônios, né? Que é o nome do livro lá, Uhum. eles ficam muito mais tranquilos. Mas é muita prática, é um trabalho árduo. Agora falando do GTD. O GTD, eu diria que, de uma forma assim muito mais prática, ele permite que em dias que você não está bem, né, que é depressão, enfim, né, eu não conheço ninguém que se curou. Ah, nunca mais tenho variações de humor e tal. A gente tem e vive muito bem com essas variações. E o GTD, ele é ótimo para lidar com os altos e baixos da vida. Né? Uma vez que o GTD permite que a gente estruture os nossos afazeres, né, fora da nossa cabeça, quando você está num dia de baixa, você consegue ser produtivo, selecionando aquilo que você já organizou sobre o que eu vou fazer hoje. Você diminui a necessidade de ficar tomando muitas decisões, porque as coisas já estão meio organizadas. Né? Você já sabe, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Legal, e tá bom. Eu vejo os dois, assim, uma parceria muito legal. Um não substitui o outro de jeito nenhum, um ajuda o outro. O GTD é para as coisas que eu preciso fazer e a meditação é para fazer com um estado harmonioso essas coisas que eu preciso e quero fazer. Uma coisa que eu gosto bastante, assim, que o David fala em um dos livros, acho que é do Making It All Work, que ele fala que ele gosta de construir essas coisas, como, por exemplo, checklists e mapas com o propósito e os princípios dele, porque ele gosta de aproveitar quando ele está bem para construir isso, porque quando ele não estiver muito bem, quando ele não estiver na sua melhor forma, ele consegue ter acesso a esses materiais de referência e voltar a, pelo menos, sentir um gostinho daquilo que ele sentiu quando ele compôs aquele material. E eu acho isso tão bonito e profundo, porque eu lembro que no ano passado, quando eu passei por aquele luto da morte da minha avó, que me dei um momento assim de não pensar em nada, mas quando eu voltei revisando meu propósito, meus princípios, meus valores, porque isso me ajudou a resgatar um pouquinho quem sou eu, o que estou fazendo nesse mundo, quais são os meus valores e como que isso pode me ajudar a tocar as coisas, porque aí é isso que você falou, a gente tem ali o dia a dia que continua, as contas continuam chegando, não importa se você está de luto ou se você está passando por uma depressão, e eu penso que você ter o controle mínimo das coisas, né, ajuda pra caramba, né, Daniel? É isso aí. Posso compartilhar? Ah, não, pode falar. Pode falar. Não, só um cuidado para quem estiver ouvindo, por favor, não veja eu e a Thaís aqui pintando um caminho cor-de-rosa. Olha, você É. medita, você usa o seu GTD e a sua vida vai ser uma lindeza. Não é isso. A gente não está simplificando, não estamos minimizando o que é ter depressão. Depressão é altamente incapacitante. Então tem gente que tenho certeza que vai ouvir isso e vai falar, cara, eu não consigo levantar da cama, e você está me falando para usar GTD. Então eu entendo, eu sinto isso, eu sei que que a depressão ela é bastante debilitante. Isso que a gente está sugerindo é para quem consegue ficar de pé, para quem consegue ler, para quem consegue ter um pouco de concentração. E a gente sabe que muita gente não consegue. Então, nesses casos, assim, por favor, não vá pensar, nossa, eu sou incompetente, né?
Nem isso eu consigo Não consigo fazer. fazer nem isso que eles estão falando, né? E tem gente que não vai conseguir mesmo. É. E aí, de novo, você vai ter que entender o que que você consegue fazer. Puxa, eu consigo pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda para um amigo, vou ligar, vou mandar um WhatsApp, ou eu consigo marcar uma consulta no médico. O que está na sua capacidade de fazer naquele momento? Mas saiba que você está lutando com um bicho bem grande, né? Com umas unhas bem afiadas. É. E a gente aqui não está simplificando, adoçando, dizendo, não, vamos lá, faça o seu GTD Nossa, que com vai ficar. certeza não. E muito legal isso que você falou, Daniel. E só compartilhando um outro caso, teve uma vez que eu estava fazendo um curso de GTD e uma aluna compartilhou que ela tinha passado por uma depressão, assim, que ela não conseguia nem levantar, ela estava sem tomar banho há 4 dias, esse tipo de depressão, assim, que a gente sabe como é difícil, né? E era bem a época que ela tinha que declarar o imposto de renda. E aí a mãe dela ficava mandando mensagem para ela: não esquece de declarar, você tem que declarar, você tem que sair dessa, levanta, não sei o quê. E ela ficava, não, sabe? E aí ela falou que o que ajudou foi ela falar assim: eu tenho esses documentos organizados na pasta. Minha missão hoje é pegar essa pasta e colocar em cima da minha mesa. E daí ela foi lá, ela pegou a pastinha dela e colocou em cima da mesa da cozinha. Só isso. E foi uma vitória para ela naquele dia. Aí no dia seguinte ela falou: tá, agora eu preciso pegar essa pastinha e entregar para minha mãe, porque eu não vou conseguir fazer isso. E aí, se a minha mãe quer me ajudar, ela faz essa parte para mim. E aí ela foi contando, eu adorei a analogia que você fez do garfo no chão, que assim, é um esforço tremendo, sabe, para existir, na verdade, para você fazer as coisas. E esse exemplo que essa aluna deu, eu achei muito real também, porque mostra ao mesmo tempo que às vezes tem um mínimo que a gente pode fazer para a gente se sentir um pouco melhor e que muitas vezes a gente não consegue nem fazer esse mínimo, que é totalmente incapacitante mesmo, né? Mas que como... E daí eu já vou até entrar no próximo tema que eu ia te perguntar, Daniel, se você acha que a organização da vida como um todo, que nem nesse caso que a moça tinha lá a pastinha já com os documentos, eu acho que é o fato dela já ter aquilo que ela fez em outro momento, quando ela estava melhor, e já ter aquilo lá, ajudou que ela passasse por aquele período que ela estava de uma forma menos traumática, né? Sem deixar de declarar o imposto de renda ou coisas do tipo, que é o que seria a tendência se ela não tivesse os documentos organizados. O que você acredita, assim, que a organização da vida como um todo pode ajudar quem tem depressão, sabe? Nesses aspectos, nesses cenários mais trevosos até os cenários mais leves, digamos assim. Ah, eu vejo assim como os países que têm inverno bem definido, que os camponeses, né, na primavera, eles colhem, armazenam, deixam tudo bastante preparado, porque sabe que vai ter um inverno lá na frente. Uhum. E eu penso assim que quem tem depressão sabe que vai ter inverno lá para frente, né? Quando a gente está em períodos de alta, a gente pensa, não, agora está certo, a vida deve ser assim, mas vai ter o período de baixa lá na frente, você vai ter, infelizmente vai ter, cada vez você vai viver melhor esses períodos de baixa, mas eles vão existir. E a organização nesse sentido é fantástica para você se prepara para o inverno, não é que você está sendo aquela profecia que se cumpre, não, então eu vou ficar deprimido, então você fica deprimido, não, mas você sabe, olha, eu posso ter períodos de baixa, o que que eu vou fazer para viver relativamente bem nesses períodos? E a organização tem tudo a ver com isso. É pensar um pouco sobre, puxa, como é que vai ser? Desde planejar comida, planejar questões de trabalho, planejar relacionamentos, tenho que avisar as pessoas, que pessoas precisam saber disso, é bom que saibam que eu tenho períodos de baixa e que talvez possam me ajudar. Então, para mim, a organização enfim, ajuda demais. Agora, de novo, a pessoa tem que estar em condições disso. E para aqueles que não se sentem em condições de pensar sobre lá na frente, que a gente está falando, organizar é antever, é se preparar para aquilo que vem. Para aqueles que estão pensando, puxa, como é que eu vou fazer para levantar, para ir para o almoço ou para comer, eu penso assim que o melhor mesmo é ver, puxa, quem pode me ajudar? Eu acho que a pergunta, né, a próxima ação, tentando usar um pouquinho de GTD aqui, é quem pode me ajudar? Quem poderia me ajudar, quer seja para me organizar, quer seja para buscar um profissional que possa me ajudar. Legal. Obrigada, Daniel. A gente já está chegando aqui ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, na verdade. Queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade.
e pedir para você encerrar dando um recado para quem estiver passando por uma depressão assim, ou se tiver algum familiar passando, se você quer dar alguma recomendação, o que essa pessoa pode fazer para ajudar o seu amigo ou um familiar, alguém, um parente próximo, e também para essa pessoa que esteja passando por isso. Bom, para quem está passando por isso, na medida do possível, tentar ter na mente que vai passar. Porque quando a gente está no meio da nuvem negra, aquilo parece que é eterno e que é eterno, vai ser sempre assim. Não. Saiba que vai passar, que vai ter momentos melhores e que você vai ficar cada vez mais forte. Então é isso, não é uma espiral descendente que só vai piorar e é eterno. Não, isso vai passar, vai melhorar e com o tempo você vai ter mais recursos para lidar com isso. E para quem tem algum parente, alguém próximo com depressão, e isso vale para qualquer tipo de sofrimento, no meu entendimento, é perguntar para a pessoa sempre como é que eu posso te ajudar. Ao invés de vir com algumas fórmulas, não, vamos caminhar, levanta aí, vamos caminhar, que caminhar vai ser bom para você, ou come, ou vamos trabalhar. Às vezes a gente tem algumas ideias que podem dar muito errado. A pessoa já está se sentindo mal, você pede para ela fazer mais uma coisa que ela não vai conseguir fazer, ela vai se sentir pior ainda. É. Então, a minha dica é pergunte para a pessoa, né? Puxa, como é que eu posso te ajudar? Eu estou vendo, né, que você está sofrendo. Tem algo que eu possa fazer para colaborar? Então, essas são as minhas dicas. Legal, Daniel. Bom, muito obrigada, então. Posso deixar disponível para quem quiser deixar um comentário, alguma pergunta aqui para você, aqui embaixo. Vou pedir para o pessoal deixar e daí eu encaminho para você, tá bom, Daniel? Tenho certeza que você vai ter o maior prazer de responder, porque você é essa pessoa incrível, assim, super empática. Obrigada mesmo por ter participado. E é isso, então, a gente já pode encerrar por aqui. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar um comentário aqui embaixo para a gente, pode ficar à vontade. Se quiser compartilhar também com os seus amigos, se você sentir que esse vídeo pode ajudar de alguma maneira. E é isso, agradecer a todo mundo, agradecer você, Daniel. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Um abração para todos.